Pessoal, o assunto aqui hoje é o agronegócio, um tema ainda pouco debatido. Vamos tratar das principais características que diferenciam e dificultam este indispensável setor da economia e mostrar que, apesar dos enormes desafios, como a produção de alimentos tem atingido bem a sociedade brasileira. Nós chamamos de agronegócio todos os segmentos produtivos que estão envolvidos na produção de alimentos, de combustíveis renováveis, como o álcool, os biocombustíveis, o carvão, a lenha, e de outras matérias-primas, como, por exemplo, a madeira, formando uma extensa cadeia produtiva que vai desde a produção de insumos e serviços para a produção rural, passando pela própria produção primária, até os segmentos que processam e distribuem os alimentos e demais produtos rurais. Então, o negócio, ou o agronegócio, não é só a produção de alimentos, seja in natura ou em grãos, como muita gente pensa. Mas é essa produção primária que faz girar uma cadeia de negócios que é muito importante para o país e que representa hoje cerca de 1/3 do PIB, ou Produto Interno Bruto, ou 33% de toda a riqueza produzida no país. Mas atenção, o agronegócio tem especificidades que dificultam muito a sua produção e a sua viabilidade econômica em relação aos demais setores da economia. Vamos então avaliar alguma destas especificidades. A forte concorrência é uma das características mais marcantes da produção rural e talvez a menos notada pela sociedade. E conta com mais de 5 milhões de propriedades no Brasil. A agropecuária é o segmento da economia que mais se aproxima da chamada concorrência perfeita, o que significa que os ganhos, ou os lucros, ou as margens dos produtores são, na média e no longo prazo, os menores possíveis. Isso quer dizer que produzir alimento e matéria-prima no campo é sempre, na média, um negócio de rentabilidade mínima, ou seja, qualquer que seja o tamanho do negócio ou do produtor, os seus ganhos serão nivelados por baixo na economia. Outra importante característica da produção rural é a chamada sazonalidade de preços, que está associada aos ciclos biológicos da produção, ou seja, a produção rural tem safra e tem entre-safra. E isso significa que sempre há uma grande variação e incertezas dos preços recebidos pelos produtores. Assim, o negócio rural é, economicamente, muito mais arriscado para o empresário rural do que para os empresários dos demais segmentos da economia. Além do grande risco de preço, a agropecuária está sujeita a toda sorte de pragas e doenças, o que se chama risco biológico, como, por exemplo, plantas invasoras, insetos, fungos, bactérias e um sem número de doenças que podem inviabilizar os negócios ou aumentar muito os custos de produção. Outra variável incontrolável da produção rural é o clima. Muito sol, muito frio, muita chuva, pouca chuva, ventos, umidade, seca, podem determinar o sucesso ou o fracasso da produção. Assim, o clima impõe mais um risco muito pesado para o produtor rural em relação aos demais setores da economia. A mais recente dificuldade, que cada vez mais se parece com uma verdadeira praga, é a ingerência ambiental oficial descabida sobre a produção agropecuária. Os órgãos públicos ambientais criaram um emaranhado infernal de regras,
de normas, taxas, multas, burocracia, fiscalização e ameaças que põem em risco a viabilidade da produção rural. São regulamentos criados por burocratas e políticos que desconhecem o que é produzir e que representam uma guilhotina permanente erguida sobre o pescoço do produtor rural. Não levam em conta que quem fez do Brasil um dos países ambientalmente mais bem preservados do mundo, segundo a Embrapa, quase 2/3 do território nacional está preservado, foram os produtores rurais. Ao invés de orientar e fiscalizar as grandes ameaças ambientais do país, como o lixo e o esgoto urbanos e a mineração, vejam, por exemplo, o recente caso de Brumadinho, Mariana, o Rio das Velhas, o Rio Tietê, o Rio Capiberibe, etc., etc., fazem cair o rigor do Estado sobre aqueles que eventualmente cortam uma árvore para manutenção de sua propriedade, enquanto deixam várias outras crescerem, porque o produtor rural sabe que a preservação ambiental interessa sobretudo a ele, e ele não carece do garrote do Estado. Bem, pessoal, vimos assim que a produção rural é um negócio muito difícil e extremamente arriscado, sem considerar que os serviços básicos, como educação, saúde, energia, conhecimento, segurança e lazer, são muito mais deficientes no campo do que no meio urbano. Mas mesmo assim, o agronegócio tem sido o setor de maior crescimento e desenvolvimento do país. Como assim? Como esse aparente paradoxo é possível? A resposta está na produtividade, que melhora os ganhos econômicos do produtor rural. Nas últimas 4 décadas, desde 1975, a produção agropecuária brasileira mais que quintuplicou, passando de cerca de 41 milhões de toneladas de grãos para 233 milhões de toneladas. Ao seu turno, a produção de carnes, bovina, suína e de frangos, passou de 3 milhões de toneladas para 24 milhões de toneladas. E o mais importante nesse processo é que mais de 80% deste aumento da produção decorreu do aumento da produtividade. Em síntese, o aumento da área plantada explica somente 20% do aumento da produção. Ou seja, isso é mais eficiência no setor agropecuário. Enquanto a produção quintuplicou, a área só aumentou 60%. Isso significa que a produtividade do agronegócio cresceu cerca de 3,5% ao ano neste período, passando de 1,5 toneladas para 3,8 toneladas na produção de grãos. E este crescimento representa 3 vezes mais do que ocorreu com o restante do mundo. Pois é, pessoal, o que nós vemos, portanto, é que, apesar de todos os pesares e dificuldades, os produtores rurais brasileiros têm dado um belo exemplo de persistência e de esforço com muita competência. Mas, se como a gente viu, a produção rural é tão difícil e arriscada, como explicar essa persistente e consistente eficiência que caracteriza o agronegócio? As explicações são muitas e não são fáceis e nem triviais, mas eu ouso destacar 4 explicações. A primeira é a concorrência natural do setor, que, como vimos, resulta em lucros mínimos. Assim, para manter ou aumentar a sua renda, o produtor necessariamente tem de manter ou aumentar a sua produção na mesma área de que dispõe, o que implica em aumentar a produtividade, que é o que tem ocorrido no país. A segunda
é a natureza cultural do produtor. O produtor rural é um ser terra a terra. Ele traz consigo uma cultura e valores atavicamente ligados à produção e à propriedade da terra. A exploração da terra e o estilo rural é a sua essência e representa aquilo que ele sabe e quer fazer. Assim, a persistência na produção é uma característica cultural do homem do campo. Aqui, a mobilidade para fora do campo é muito mais rígida e não representa, via de regra, uma alternativa viável sob os valores do produtor rural. A terceira explicação para a persistência do produtor rural refere-se ao caráter de capital fixo que tem a terra. Ela é o fator central da produção e representa, como regra geral, o maior investimento do empresário rural. Ao mesmo tempo, a terra como capital fixo é um ativo de baixíssima liquidez, ou seja, é um bem de difícil venda. Isto, somado às enormes incertezas da economia brasileira e ao fato da terra ser o grande patrimônio do produtor, resulta em um cenário de rigidez econômica para o produtor rural que não se vê ou que não vê na venda da terra uma solução confortável para a sua sustentação econômica. Por fim, pessoal, mas não menos importante, a permanência produtiva da agropecuária é explicada pela disponibilidade de tecnologias e conhecimentos que permitem ganhos de produtividade e de resultados econômicos para o produtor rural. Para garantir renda e sustentabilidade econômica, a sua única alternativa é o aumento da produtividade. E, muito felizmente, o agronegócio brasileiro tem sido pródigo em oferecer à produção agropecuária soluções tecnológicas efetivas para o aumento da produtividade, com destaque para as práticas de manejo bem-sucedidas, como o plantio direto, a rotação de culturas, o combate biológico de pragas e doenças, etc., variedades melhoradas e resistentes, sejam elas transgênicas ou não, defensivos eficientes e seletivos, adubação eficaz, máquinas, equipamentos e implementos modernos, automação e agricultura de precisão, melhoramento genético, etc., etc. De fato, hoje há um conjunto de conhecimentos e de tecnologias para o campo que permitem ao produtor ganhos contínuos de produtividade e de eficiência, que lhe possibilita manter ou ampliar a produção para fazer face à concorrência e às muitas exigências do mercado consumidor, garantindo sustentabilidade econômica para o negócio rural. Portanto, o aumento da produtividade é o fator-chave de sucesso para o agronegócio brasileiro e para o produtor rural. Os ganhos de eficiência nesse processo, nas últimas 4 décadas, foram absolutamente notáveis. Por exemplo, o país passou de grande importador de alimentos para ser o 3º maior exportador mundial e o 2º maior produtor mundial. O PIB do agronegócio, ou seja, a riqueza gerada pelo agronegócio, cresceu cerca de 400% nesse período, contra cerca de 170% da indústria e 340% do setor de serviços. O valor real da cesta básica, isso é muito relevante, caiu cerca de 80% nos últimos 40 anos. O superávit comercial do agronegócio com o exterior, ou seja, com o resto do mundo, foi de cerca de 664 bilhões de dólares, contra um déficit de 313 bilhões de dólares dos outros setores da economia brasileira. Portanto, pessoal, quando vocês fizerem as suas refeições ou tomarem uma bebida, sim, bebida mesmo, o café, o leite, os sucos e até a indefectível cachaçinha, quando vocês abastecerem os carros, usarem papel
ouvirem uma feira ou uma quitanda, não se esqueçam. Um enorme batalhão de trabalhadores rurais e de produtores rurais, tenazes, persistentes e eficazes, trabalha muito e em situação de alto risco e muita incerteza para a alimentação e o bem-estar da sociedade brasileira. Bem, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima.